Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa 8ª aula de homilética 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando aqui sobre os métodos de proferimento, ou seja, de falas e de confecções de um sermão, né? Como que nós nos descobriremos sobre esse assunto, né? Falamos sobre o sermão improvisado, falamos sobre o sermão acadêmico manuscrito, sobre o sermão extemporâneo, e o último que trabalhamos há pouco foi o memorizado recitado. E agora vamos entrar para o 5º modelo, que seria o modelo mais tecnológico, que seria esse modelo, o modelo computadorizado, hoje, com todas as tecnologias que temos. Então, Tomé, leia para nós, por gentileza, o que seria esse método computadorizado? Seria esse método que temos vivenciado hoje. Agora, é claro, nem todo pastor, mesmo com a tecnologia, ele se sente seguro de fazer um sermão usando esses métodos, tá? Leia para nós, por gentileza, meu irmão. Computadorizado é um método pictórico porque envolve recursos audiovisuais, multimídia, data show, retroprojetor, televisão e telão. Hoje em dia, né, até os telões modernos, lindíssimos, que temos visto algumas igrejas terem, né? Enquanto o pastor está falando, colocam fotos, filmes, slides, uns telões lindíssimos, né? O professor Sérgio Mascarenhas colocou aqui o retroprojetor. O retroprojetor é da nossa, já antigo, né? Aqueles manual, né, Júnior? Lembra o retroprojetor? Método bem antigo, muitos irmãos não conhecem. A maioria de nós utiliza ainda. Tem lá na minha igreja. Isso, não, mas é muito útil ainda, né? Retroprojetor. E data show é o mais usual. Que é o projetor, né? O data show, o projetor. E o outro projetor, no telão. Então, continua aqui para nós, Tomé, do método computadorizado, por gentileza. Dicas? Dicas. Primeiro, não usar fundo escuro com letras amarelas. Segundo, usar fundo claro com letras escuras. Terceiro, sempre colocar o título sublinhado. Quarto, usar poucas palavras com figuras para fixar as imagens. 5. Não ler o que escreveu, somente comentar. 6. Usar fonte acima de 18. 7. Usar Arial é mais indicado para ler. 8. Teste os aparelhos antes de começar. E 9. Deixe a bateria carregada do notebook. Caso a pessoa esteja utilizando o notebook. Esse é um método muito usado. Podem ver que aqui eu estou usando um método computadorizado para a gente ter as nossas aulas. Olha como eu diria que muitos que estão aqui fazendo esse curso estão sendo beneficiados e outros que verão essas aulas. Como eu disse, né, eu dei as minhas primeiras aulas no ano de 99, dei aulas tanto de homilética quanto de escatologia. Aí, durante alguns anos, eu não conseguia tempo para cuidar da igreja, trabalhar fora e dar aula em seminários, eu só dava algumas palestras. Aí, depois de 2011 para cá, eu lembro que eu comecei dando aula tanto no STBnet quanto nas extensões, e eu utilizava, nesses dias, notebook ou tablet para projetar aos alunos. Já era bom. Hoje, com a possibilidade de gravar a aula, se torna melhor ainda, porque a gente pode perpetuar as aulas. Para vocês terem uma ideia, eu sempre gostei muito de gravar em áudio. Então, eu pegava aquele aparelhinho de MP3 e gravava as aulas para depois ir ouvindo, ver como que eu fiquei na aula, se eu me expressei direito. Ou seja, percebam que a tecnologia ela veio para nos ajudar e para nos melhorar, né? Então, um sermão também utilizando essas ferramentas nos ajuda muito. Mas isso tudo, como eu mencionei na aula passada, é a roupagem, né, de Esaú, a armadura de Esaú. Pode ser útil, mas pode ser que não seja útil para todos, tá bom? Então, continuando aqui, Tomé, por gentileza, né, vantagens. De fácil assimilação,
prende a atenção do povo, é bem objetivo e prático, deixa o pregador livre para dramatizar, ilustrar e dinamizar. Então, ajuda muito, né, tanto o pregador, principalmente pelos recursos visuais e auditivos, né? Desvantagem? Por favor, leia para nós. Desvantagem: ser superficial com excesso de imagens, gastar mais tempo com as imagens do que com o estudo bíblico, diminuir a leitura bíblica e livros teológicos, pregar sermões prontos, disponibilizados na internet, e na hora da mensagem acabar a força elétrica. Esse é o problema. Tivemos uma experiência bem curiosa 2 domingos atrás. A rua da nossa igreja está... eles estavam colocando já há algumas semanas novos postes. E há 2 domingos atrás chegamos na igreja, vimos a rua praticamente parada, e alguém chegou para mim, um dos obreiros, e falou: pastor, eles estão passando fios de alta tensão, disseram que vão precisar desligar a luz elétrica da igreja. O que eu vou dizer, né, para funcionários da empresa de energia? Não, estamos em culto. E até mesmo por segurança dos irmãos eu achei prudente. Então, tivemos que fazer o culto de última hora, e graças a Deus que a gente conseguiu ali atender os irmãos. Mas dependendo da pessoa, se ela está muito presa ao computador, ela está muito presa à tecnologia, e faz da tecnologia ali, né, o seu tudo, pode ser que uma hora ele fique a ver navios, né? E sem contar também, meus irmãos, essa questão aqui, que é a questão de pregar sermões prontos, ou hoje, né, inteligência artificial, a pessoa acaba pegando coisas do outro. Então, cuidado com tudo isso, né? Faça da inteligência artificial um aliado para te facilitar, mas não deixe com que a máquina pense por você, né? Lembre disso. Aprenda por si. Aprenda. E eu disse há pouco que inclusive, eu ia dar uma dica de Spurgeon no início dessa aula, né? Eu aprendi, depois de muitos anos, irmãos, com Spurgeon, algo que me encantou demais. Porque ao ler Spurgeon, você nota que ele tinha muita fluência nos seus textos. E um dia, ao estudar alguns materiais de Spurgeon, ele dizia e dava indicações para os seus alunos de como melhorar na sua habilidade de escrita. E aí Spurgeon, ao falar isso, foi para mim um divisor de águas, porque como a maioria das pessoas, muitas vezes até mesmo cuidando de igrejas, ou dando aulas, ou pregando, na hora de você escrever um texto, você não desenvolve tão bem quanto você fala de improviso ou de forma extemporânea. E Spurgeon deu uma dica de ouro, pelo menos para mim, naquele material. Ele dizia o seguinte: escreva falando em voz alta. Eu sei que para muitas pessoas eles desenvolvem essa técnica desde cedo na escola. Eles vão pensando como se estivesse falando e vão escrevendo. E desenvolvem, sem perceber, essa escrita. Já outras pessoas que têm dificuldade na escrita, então fica aqui essa recomendação para vocês. Como que vocês escrevem e desenvolvem melhor o texto? Vão falando em voz alta e vão escrevendo. Naturalmente, vocês verão que até mesmo alguns vícios de linguagem que temos, no momento em que escrevemos de voz alta, notamos. Notamos cacuetes, notamos vícios, por exemplo, né? O essas pausas. Mas, ao mesmo tempo, não tem problema, porque faz parte do nosso estilo. Então, uma das maneiras melhores pelas quais a gente desenvolve o texto escrito é literalmente falar em voz alta. Agora, é óbvio, se você está num ambiente público, então tente falar em voz alta na sua cabeça. E aí você vai escrevendo, né? E ali você vai ver que você vai melhorar muito na sua arte de escrever. Talvez o próximo passo seja escrever de forma correta, colocando as palavras sendo escritas de forma correta. O que é X, o que é Z, o que são 2 S, C cedilha. Aí já são as grafias, né? Mas perceba que
você já rompe o obstáculo, porque muitas vezes você vai colocar no papel, falando em voz alta. Tá bom? E depois, para aqueles que estiverem assistindo as nossas aulas no YouTube, ou mesmo no Spotify, tanto no YouTube tem a transcrição automática, quanto no Spotify também tem a transcrição. Quando alguém fala, lá no Spotify tem a legenda automática, tanto de mim, como professor, quanto de vocês, como aluno. Então, isso ajuda muito a todos nós, tá bom? Alguém já tinha notado esse detalhe ou nunca tinha notado esse detalhe? A nossa irmã Elaine, como professora de português, já sabia disso, né, Fia? Mas, por exemplo, né, eu sei de irmãos que muitas vezes já têm até uma profissão e não sabe desse detalhe. Tem dificuldade de escrever. Mas, então, exercite isso, tá bom? Tudo bem até aí? Voltando ao método computadorizado? Tranquilo? Nenhuma pergunta? Continuando, então. Método esboçado. Parece muito com o método do improviso, mas o esboçado, ele é curioso. Lê para nós, Tomé, por gentileza. Esboçado. Cuidado com o imprevisível. Vento forte, janelas e ventiladores, falta de energia, pouca luz, púlpito inadequado, fora de altura. Então, continuando aqui. Ele está dando algumas dicas, né? Porque já que você só criou um esboço, algo bem simples, você vai pregar só com esboço. Então, de repente, as coisas que estão acontecendo na igreja, a criança andando, as pessoas falando, aquela pessoa que está desarmonizando o culto, isso tudo te tira do prumo. Enquanto a gente está pregando aqui, meus irmãos, olha só, Spurgeon também falava isso, que um pregador, muitas vezes, ele está tendo 5 ou 4 ou 6 atividades mentais num único momento. Enquanto ele fala, ele vê alguém conversando, ele está tentando desenvolver as suas ideias, mas ele percebe uma criança correndo, uma pessoa andando, de repente ele nota com que, uma porta se bate, ou seja, percebam que durante a nossa fala, muitos podem ser os nossos ruídos que queiram nos atrapalhar. E no momento que você está só segurando um simples esboço, talvez se perca o fio da meada. Então, são cuidados que a gente tem que se aperceber. Eu lembro que a igreja, né, Miriam, antigamente tinha um púlpito de madeira, lembra, Miriam? Miriam vai lembrar, lembra do púlpito, quando eu fui para a igreja? Sim. Bom, mas aqui é profeta menor, meus irmãos. Aqui é profeta menor. O púlpito ele era tão grande que só ficava a cabecinha assim para fora. Não é? Lembra, Miriam? Eu ficava pregando mais ou menos assim, ó. Era muito alto, né? Os pastores antigos da igreja eram grandes, né? Profetas maiores. Então, nessas horas, irmãos, assim parece bobeira, mas o pregador, se não tomar cuidado, ele se esconde atrás do púlpito, né? São detalhes, né? Eu sei que a igreja tem que tomar um certo cuidado, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com a pregação que a gente se esquece desses detalhes, né? Tá bom? Continua para nós aqui também. Observação do esboçado. Observação. Não tenha vergonha de usar o esboço. Não se sinta inadequado por isso. Não pense que Deus não o usará. Não ceda aos preconceitos dos pentecostais de Neo. Faça o seu esboço independente do número de páginas. E lembre-se que as regras da homilética não dão vida ao sermão. Ou seja, ele está dando aqui dicas para que a gente se sinta seguro. E se você precisar de levar um esboço para o púlpito, levar todo o seu sermão, irmão, se sinta na liberdade. Lembrem-se que aonde o Espírito de Deus está, ali você tem liberdade. É melhor você levar o seu caderno, o seu esboço, o seu texto escrito para fazer algo com zelo do que tentar fazer algo decorado, se esquecer, ficar tenso, dar branco e passar vergonha. Se existem irmãos pentecostais e neopentecostais que falam de forma espontânea e extemporânea e se dão bem, nem todo mundo é assim. Se sinta seguro e faça o seu melhor. Está fazendo para Deus, não para as pessoas. Se for criticado, meus irmãos, não tem problema. Lembre-se que João Batista foi criticado e Jesus foi criticado.
Jesus foi chamado de Beelzebul. Isso deve nos consolar. Se perseguir o nosso mestre, chamando ele de Deus das moscas, quem dera de nós, tá bom? A gente não vai agradar todo mundo. Lembre-se disso, tá bom? Continua para nós, Tomé. Lembre-se. Então, o método do esboço, ou esboçado, tem a ver com esse, só concluindo aqui, tem a ver com você subir para um púlpito simplesmente com o seu rascunho do seu título, os textos, a ilustração ou a introdução, o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e a conclusão. Tem pessoas que se sentem seguros subir assim para o púlpito. Fizeram uma lição de casa, mas eles gostam de olhar ali para o seu esboço. Agora, deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu aprendi na experiência e lendo alguns pastores, tem vezes que, enquanto estamos ali falando, notamos que algum ponto flui de nós com mais intensidade ao ouvinte. Tente notar essa sensibilidade. Tem vezes que o nosso sermão tem 5 pontos, mas você falou o primeiro e o segundo você nota que está sendo uma resposta de Deus para a igreja. Não tenha pressa de ir para o terceiro, por 4, por 5. Se você notar que o Espírito de Deus está trabalhando naquele ponto de uma forma surpreendente, porque você percebe enquanto fala que Deus está te dando graça, ou enquanto fala que Deus está trabalhando na vida das pessoas, dê mais atenção. Porque ao pregar, e aqui Martin Lloyd Jones mais uma vez fala no seu livro, Pregação em Pregadores, quando nós estamos pregando, nós não temos o controle do que está acontecendo na vida das pessoas. A mesma mensagem pode ter aplicações diversas na vida de cada ouvinte. Então eu falo algo, a irmã tal, do lar tal, Deus responde algumas coisas totalmente diferentes para a irmã Miriam, a casa da irmã Miriam, para o irmão Júnior e etc. e tal. Ou seja, o poder de Deus está passando por nós e nós precisamos estar sensíveis a isso. Assim como também, em algum momento, ou seja, na própria confecção do sermão, ou mesmo na hora de passar, tem vezes que o próprio Espírito Santo pode colocar, pula isso daqui, obedeça. Não fique ali numa crise, tente discernir isso, porque ora Deus está querendo trabalhar mais com as pessoas e ora aquilo foi relevante para o seu estudo. Mas na hora de você estar presente, não será tão relevante. Não estou dizendo que você não possa utilizar, mas tente discernir isso. E tem vezes que você não vai perceber também, viu, meu irmão e irmã? Você vai estar falando, você está achando que não fez nada, e como eu contei já e dei testemunhos a vocês, e quando você acabar de pregar, as pessoas vão te abraçar e dizendo que foi a coisa mais linda do mundo, que Deus falou com eles, e você não sentiu nada, porque nós não precisamos sentir para que Deus trabalhe. Tá bom? Então, assim, procure ter essa certa liberdade, ter essa confiança, que é muito importante na hora da pregação, tá bom? Tudo bem? Algum comentário, algum acréscimo? Não? Então, Tomé, conclusão, por gentileza, leia para nós. Lembre-se, o sermão começa com algo relevante, prossegue com a definição do problema, em seguida, a análise de possíveis soluções, há uma facilitação na visualização da solução proposta, o apelo para a aceitação da solução proposta. Continua. O ideal é o método memorizado, porque além de escrever, se memoriza. Mas o mais seguro é o esboçado, porque além de escrever, está à sua frente para ser um trilho seguro. Então, aqui ele está dando algumas dicas, né? E são dicas muito importantes. Continue para nós, por favor, Tomé. De se expor para alguém analisá-lo. Lembre-se, né? Lembre-se de se expor para alguém analisá-lo, de se analisar a si mesmo sempre depois de cada sermão. Isso é muito bom. Se você tem pessoas para você estar passando, por exemplo, irmãos,
lá na Bolsa, nós tínhamos vários irmãos, e ao longo dos anos, criamos praticamente ali um ministério itinerante, em que nós cuidávamos uns dos outros, e era muito interessante que quando alguém chegava, por exemplo, na semana, e eu lembro que era uma coisa que eu fazia com muita frequência aos meus irmãos, eu falava, e aí, meu irmão, o que você vai pregar domingo? E aí eles começavam falando, olha, pastor, eu não sei, eu estou meio inseguro, estou pensando de pregar sobre isso, etc. e tal. Então, muitas vezes, nessa interação, a gente acaba afiando o instrumento. Ou quando você chega para alguém e diz, olha, para a esposa, no caso, para o marido, ou para um irmão, eu gostaria que você me avaliasse aqui no que eu tenho para falar. Então, fica aqui até a dica, tá? Quem quiser me procurar durante esses dias, na sua elaboração do seu sermão, estou à sua disposição. Não vou fazer o seu sermão para você, mas vou te dar caminhos. Porque isso é muito legal na prática. Né? A gente, muitas vezes, está indo por um caminho muito legal, mas com medo. De repente, a gente só precisa ouvir de alguém, não, prossiga, está excelente. Olha, não, dá mais um passo, você vai destruir essa árvore. O machado está sendo ótimo aqui na maneira em que você está cortando. De repente, você se sente incapaz, você se sente frágil, você se sente, eu diria, até um pouco com dúvida. Mas, muitas vezes, você está indo no caminho correto. Então, assim, por isso que se expor para alguém para que a gente possa ser analisado é muito importante. E aqui, meus irmãos, guarde outra coisa que é fundamental. Busque se analisar, fazer aquela autoavaliação sincera. Não pelo feedback, apenas porque a sua mensagem foi mais emotiva, foi mais caliente, mas faça aquela autocrítica. Conseguir passar? Não conseguir? Por que não? E se você não grava as mensagens, se a igreja não grava, comece a utilizar o método de gravar no seu celular. Coloque lá no modo avião, para que nada te atrapalhe, coloca lá o gravador de voz e grave isso. Foi assim que eu comecei a fazer as minhas gravações em 1990 e bolinha. Ainda com aqueles gravadores de repórter com aquelas fitinhas pequenas. Por que eu gravava? Porque eu queria ouvir como eu me saí. Logo depois, os irmãos viram que eu estava gravando e falavam, pastor, me manda essa mensagem. E por causa disso, nasceu, inclusive, meu primeiro livro. Foi o quê? Uma série de mensagens. Baseado no quê? Nas mensagens da igreja. Então, gravar como autocrítica é maravilhoso. E também, como um método de se perpetuar, é maravilhoso. E eu, particularmente, acho maravilhoso quando você pode gravar o áudio e ainda o vídeo. Porque além de você ver como você escutar o que você diz, você vê as suas expressões. Por exemplo, eu tenho mãos tagarelas. Eu gosto de falar. O professor é assim. O professor está escrevendo. Pode ver aqui, eu estou desenhando na tela aqui. Eu estou falando com vocês, estou gesticulando. É normal, mãos tagarela. Desde que ela não seja tagarela demais, né, irmãos? Está entendendo? Mas, assim, se expressar, pode ver que depois que eu comecei a dar muitas aulas no seminário, eu perdi o hábito de segurar o microfone. Eu não gosto de segurar o microfone. Prefiro falar sem... Por isso que eu deixo no pedestal. Porque eu gosto de me expressar com liberdade. Tá bom? Então, assim, o ato de você se analisar é muito interessante. Muitas vezes, até mesmo coisas que a gente faz que a gente nem nota. Por exemplo, eu sou muito expressivo. Tem hora que, quando eu estou vendo minha mensagem, eu noto que eu faço muitas caretas. Eu sou expressivo, está dentro da minha característica. Tem hora que eu falo assim, pelo amor de Deus, Raimundo, precisa ser expressivo assim? Né? Mas é o jeito. Mas assim, que eu preciso ser demais, né? Entendeu? Então, se você vai melhorando, irmãos. Quanto palavras, por exemplo, eu noto, né, por exemplo, que eu falo, está errado essa palavra, filho. Eu nunca usava uma palavra errada. Esse domingo, por exemplo, eu falei de José do Egito, quando ele estava no cárcere. Eu usei a palavra calabouço. Eu falei, calabouço?
né? Eu falei calabouço com tanta espontaneidade, mas cárcere é cárcere, mas eu, assim, com tanta espontaneidade que depois somente me ouvi, não tem que está errado, mas poderia estar, né? Então, tem que usamos uma palavra e nem notamos que estamos falando errado, mas no momento que a gente se analisa, e eu entre a gravação visual e o áudio, eu prefiro 1000 vezes o irmãos, não sei porque eu gosto demais. Bom, exemplo para muitos, né, que trabalham com filmagens, tem o filme e tem a foto. Eu não sei, eu acho que a foto perpetua mais do que o filme, né? A foto, ela consegue perpetuar e eternizar um momento. Então, faça essa autocrítica, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Beleza? Bom, partindo agora, então, vamos para o material que eu separei para vocês, né? Da minha apostila. Estudando a aula para vocês de teologia pastoral, agora com o material que eu dou em teologia pastoral. Deixa eu pegar aqui e abrir para vocês, tá bom? Pergunta, minha irmã, o que você gostaria de perguntar? Tá meio falhando o áudio. Ah, tá. Mas para todos vocês está falhando? Ou era só para Miriam? Está falhando também para os irmãos? Não, tá dando uma falhada, pastor. Agora não, agora tá bom, mas estava falhando. Então pode ter sido a internet, meus irmãos. Tá bom? Então vamos lá, prática na pregação, né? Olha só. Uma irmã disse assim para outra: eu já aguento mais. Meu pastor prega todos os domingos a mesma mensagem. Nunca tem nada de diferente. Sempre ouvimos as 4 leis espirituais todos os domingos. Como um bom batista, sabe quais são as 4 leis espirituais, né, Júnior? Do evangelismo, né? Bom, esse foi o diálogo de uma irmã falando com outra irmã. Sejamos honestos, irmãos. Vamos ser críticos aqui. Imagine você sendo criticado por isso, de pregar sempre a mesma mensagem. Está na hora de estudar ou não? Está na hora de estudar. Está na hora de buscar mais a Deus? E às vezes só muda o texto, mas a fala é a mesma. Então, agora olha a outra disse. Olha o que a outra respondeu, Ju. Isso é legal. Por isso que eu deixo aqui registrado isso. A outra respondeu: já o meu pastor consegue ser mais genial do que o seu. O meu pastor faz algo incrível. O seu prega a mesma mensagem, mas o meu faz algo que eu nunca vi ninguém fazer. Ele consegue pregar qualquer texto da Bíblia e tira desse texto sempre a mesma interpretação. Isso somente pode ser uma coisa de um gênio. Ele é um hermeneuta único no mundo. Ou seja, não importa se ele está em Apocalipse, ele fala sobre o Salvador. Se ele está em Gênesis, ele fala sobre o Salvador. Se ele está em Jeremias, ele fala do Salvador. Ou seja, é uma coisa inacreditável, né? O que é pior, meus irmãos? Então, o que é pior, né? O que é pior? Percebam, irmãos, aqui é uma crítica, né, de 2 irmãs, mas eu deixo aqui essa ilustração como algo para nos desafiar. A gente tem que realmente buscar ao Senhor e pedir para que Ele nos oriente. O que devemos falar? E segue aqui, meus irmãos, uma máxima. 99,9% das mensagens nascem, guarde isso, dos nossos momentos devocionais. Se eu tenho uma manutenção da minha fé viva, naturalmente, eu ouvirei a voz de Deus para mim. Ouvindo a voz de Deus para mim, o próximo passo, direto e imediato, é: Deus falará por meu intermédio ao outro. Porque Deus nunca pula essa exceção. Para Ele falar ao outro, Ele primeiro se comunica a nós.
Ele pode até falar ao outro por nosso intermédio sem que percebamos, mas geralmente não é o caminho natural dele. Ele primeiro quer se revelar a nós, para que por meio de nós ele se revele a outros. E as mensagens sempre nascerão 99,9% ou quem sabe 95%. Irmãos, eu não tenho dúvida. Por exemplo, eu não me lembro de uma mensagem que eu preguei nesses últimos 5 anos que foi fruto apenas de um estudo pelo estudo. Quase todas as minhas mensagens nascem ou depois que eu fiz um momento devocional, ou enquanto eu estou, de repente, pensando sobre algo de Deus, pensando sobre a igreja, e aí eu compreendo naquele momento que definição tomar. Mas, geralmente, isso nasce dessa interação da manutenção da fé. O que é a manutenção da fé, irmãos? É o momento em que pegamos a Bíblia e Deus fala conosco. E é o momento, logo na sequência, em que eu falo a Ele por meio da oração. Esse método tão singelo, tão simples, tão objetivo, vai dar saúde espiritual a nós, e essa saúde espiritual vai se repercutir na nossa família e vai se repercutir aonde? Vai se repercutir na nossa igreja. Sejamos honestos, irmãos, estamos lendo coisas maravilhosas ou não? Estamos ouvindo mensagens maravilhosas ou não? Estamos aprendendo coisas maravilhosas ou não? Dessa temática, dessa matéria, já daria para a gente pregar particularmente 1 ano ou não? Daria para a gente pregar quase todos os domingos. Mas aqui eu digo, ouvimos do Espírito Santo, fomos tocados pelo Espírito Santo. Está entendendo? Isso é teologia da homilética. Como que os pregadores faziam, como que eles eram direcionados. O que lemos hoje em Atos 13? Enquanto eles oravam, enquanto eles ministravam, enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo falava. E quando o Espírito Santo fala, meus irmãos, a obra de Deus é estabelecida. Percebam coisas por um critério, tá bom? Tudo bem? Então, lembrem-se disso, manutenção da fé. O que é manutenção da fé? Senão uma vida de devocional. Descubra o seu horário de devocional. Não importa se é pela manhã, se é ao meio-dia, se é à noite, se é de madrugada, mas tenha o seu melhor momento. Eu, particularmente, gosto da manhã. Eu gosto da manhã. Como o meu momento em que eu busco a Deus. É o meu melhor momento. Mas tem pessoas que preferem a madrugada, à noite. Então, fica aqui essa máxima. E lembre-se disso. Não é o fato de vocês estarem lendo muitos livros, assistindo muitas pregações, que vocês estão fazendo a devocional. Não, não. Devocional é uma coisa. Estudo é outra coisa. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. No momento da devocional, você pega a Bíblia e, literalmente, você diz, Deus, fala comigo. É isso. Como o Senhor falou no passado. É esse momento que você pega o texto sagrado e você está lendo e você nem lembra que é Isaías que você está lendo. Você está lendo Gênesis e nem sabe que você está lendo Gênesis. Você está lendo o texto sagrado pedindo, com o coração aberto. Deus, fala comigo. Esse é o momento da sua devocional. O momento de estudo é quando você sai desse momento e você vai estudar, você vai se aprofundar mais. No momento de estudo, Deus pode falar conosco? Claro que fala, irmãos. Imagina, quantas são as vezes que nos meus momentos de estudo Deus continua falando comigo? Afinal de contas, um pastor que vive de tempo integral e ainda mais dá aula de teologia, eu estou em contato o tempo todo com a Bíblia, então vai ser normal. Agora, olha que interessante. Se eu negligenciar o meu momento de devocional, mesmo no meu momento de estudo, eu já não consigo mais discernir direito a voz e os toques do Espírito Santo. Eu posso até estar ouvindo mensagens, eu posso estar até estudando bastante, mas quando eu negligencio conscientemente a manutenção da minha fé, eu não suprirei esse momento estudando depois. Não. Porque uma coisa deriva da outra. Tá bom, meus irmãos? Os puritanos chamavam de meios da graça. O que eram meios da graça? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais graça eu recebo de Deus.
Quanto mais eu oro, mais graça eu recebo de Deus. Quanto mais eu vou à igreja, mais graça eu recebo de Deus. Quanto mais eu prego o evangelho, mais graça. Ou seja, eles diziam, busquem viver uma vida piedosa, aonde você se encontre com a graça de Deus. E o que é a devocional, a vida de comunhão da igreja, a vida de obediência, senão meios da graça? Vamos lá, meus irmãos, só para eu concluir esse ponto. Quando nós achamos tempo na nossa agenda para dar um bom dia a Deus, imagina o coração de Deus para conosco. O que a gente está dizendo para o Senhor? Senhor, o Senhor importa para mim. O Senhor é importante para mim. E eu estou aqui nessa manhã te dando um bom dia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantas foram as vezes das minhas devocionais que eu simplesmente disse para Deus assim, Senhor, eu te amo. E ali comecei a falar, aí fica até um pouco emocionado, e agradeci a Deus porque uma coisa eu sei, mesmo que o meu amor ainda seja pequeno, eu sei que eu aprendi a amá-lo. E amar a Deus é algo indescritível e inenarrável, é algo... Então, muitas vezes eu me vi numa oração pela manhã e a minha oração foi bem simples. Mas eu senti a graça dele comigo, e depois que eu li a Bíblia, tem horas sim que eu noto Deus falando, mas tem hora que é só mais uma leitura. Só mais uma leitura básica. Aí talvez você diga, pastor, e todos os momentos a gente vai sentir a presença de Deus? Não necessariamente, naquela hora talvez não. Mas durante o dia, aquela leitura vai fazer sentido. Porque o Espírito Santo nos fará lembrar. Então, meus irmãos, o que é a vida de um pregador? Senão alguém que é apaixonado por Deus, é apaixonado pela presença de Deus, é apaixonado pela palavra de Deus e que é apaixonado ter comunhão com Deus. É isso. Aí sim tem sentido querer pregar, querer fazer a obra de Deus em qualquer área. Tá bom? Tendo o dom da pregação ou não tendo. Porque eu posso falar bem aos outros, mas posso não ter prazer nenhum na minha vida de devocional. Eu posso replicar mensagens prontas, como um artista faz interpretando uma peça. E posso não ter intimidade nenhuma com Deus. Ou seja, é tudo uma roupagem de Saul, é tudo uma armadura de Saul. Eu costumo dizer que quem não tem vida com Deus tem data de validade. Ou seja, o ministério dessa pessoa vai acabar. Mas quem tem vida com Deus não tem ali data de validade. Por quê? Porque ele tem experiência com o Eterno. Tá bom, meus irmãos? Beleza. Deu horário. Deu horário? Deu horário? Sim. Deixa eu só ver aqui. Na minha ainda está faltando alguns minutos, viu, Júnior? Dá para a gente gastar mais uns minutinhos, tá bom? Só vamos começar aqui. Não, vamos parar. Vamos parar, a gente abre o próximo bloco. Eu estava no ano de 99 ou 2000, num congresso, lá em Serra Negra, irmãos. E olha só que paradoxo, hein? Os nossos pregadores oficiais naquele congresso foram Ed Renekiewicz e Ricardo Gondim. Eu tenho esse material. Se vocês verem o material, vocês vão ficar felicíssimos por verem eles pregando uma mensagem bíblica, cristocêntrica, escriturística e maravilhosa. E num dos congressos, numa das mensagens, o Ricardo Gondim fez uma citação que eu faço questão até de deixar essa fala aqui, porque eu nunca mais me esqueci dessa fala. Então, eu vou fechar aqui o bloco e a gente volta para o último módulo, tá? Eu quero ler essa, porque ele cita, o Ricardo Gondim, que ele estava num congresso na Europa e ele estava ouvindo um grande pregador. Eu acho que ele estava ouvindo Martyn Lloyd-Jones. Ele não dá a fonte, ele não deu a fonte. E logo depois que ele acabou de pregar, eu esqueci de perguntar para ele se ele estava se referindo de Martyn Lloyd-Jones, de J.I. Packer. Era um grande pregador, né? E ele cita essa experiência. Eu não sei se também era um outro pregador americano, mas ele conta essa experiência. Eu quero falar com vocês sobre essa experiência, porque vai ter tudo a ver com aquilo que nós aprendemos tanto na primeira aula de hoje, quanto na segunda aula, lembra? Nos métodos de proferimento de sermão.
Então, aqui é uma dica brilhante que eu sempre me lembro dessas palavras que ele citou lá em Serra Negra, no Congresso de Pastores, tá bom? Vou fechar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então, vou parar aqui a nossa gravação, tá bom? E a gente vai para o último bloco.